Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amados, é uma série que eu estou terminando hoje. Pelo menos essa parte, essa série, eu estou terminando hoje. Então hoje eu quero fazer esse vídeo mesmo que resumido, espero que seja o último da série. Quem já se inscreveu, quem já está no canal, sabe o que eu estou falando. Então, se você ainda não conhece este canal, se você não conhece essa série de 3 assuntos correligados, então corre lá, YouTube, logicamente, Carlos Zanino. Você se inscreve, ative o sininho de notificações para estar recebendo quase todos os dias um canal, ou melhor, um vídeo novo. Você pode deixar até o seu comentário, uma sugestão que ainda não postei, possivelmente. São mais de 230 vídeos prontos para vocês. Vê aí se você gostar, se você não gostar, deixa o like ou dislike, tá bom? Compartilhe e passe adiante esta mensagem. Esta mensagem, dessas 3 séries, que agora eu finalizo a última, tá? Esse é o último vídeo das 3 séries, tá bom? Eu falei em teologia da prosperidade, resumido, refletivo. Eu falei dos coaching, ou os pastores coaching, os profissionais do coaching, também resumido, apenas uma amostra. E eu termino hoje falando sobre pastores que pregam autoajuda, que leem muito mais livros de autoajuda do que a Bíblia. E eu vou passar para vocês aqui uma reflexão sobre este acontecimento na igreja evangélica brasileira, tá bom? Vamos lá então, para fechar hoje e bem rapidinho com vocês. Vamos lá. Como identificar um pastor que está pregando heresia? Então, como eu estou fechando essa série, então os pastores que pregam autoajuda. Vocês sabiam que a maioria das pregações, as introduções, começo, meio e fim de suas pregações nos púlpitos das igrejas evangélicas, em sua maioria, e eu não disse todos, ok? Para depois não ficar aí o pessoal torcendo o nariz e achando ruim comigo, tá? Então, uma maioria deles usam essas técnicas, teologia da prosperidade, pega um pouquinho dos ensinos dos coachings, tá? Das técnicas, dos PNL, tá bom? E aí pega também, eles leem os livros de autoajuda, leem mais do que a Bíblia que eles precisavam ler. Pasmem vocês, eu até anotei aqui, que 50% dos pastores abandonaram a Bíblia. Essa é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, da Aba Express, tá? E eles trouxeram pra gente uma média, tá? Então eu tô dizendo aqui apenas uma média, posso trazer em outra oportunidade alguma coisa de IBGE mais próximo, um censo mais próximo, tá bom? Mas esse é um censo que tem de uma forma geral, que os pastores têm deixado de ler as escrituras, têm abandonado as escrituras para lerem outros livros, certo? Então não é ruim, não é proibido ler outros livros, irmãos. Mas, irmãos, cá entre nós, o melhor livro, a melhor forma de leitura, a melhor forma de você edificar a fé é através da palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma. Então a melhor forma ainda é ler, é estudar as escrituras sagradas, ok? Não sei se você está me entendendo. Então vamos lá. E como identificar então um pastor que está pregando heresia? Veja, para discernir isso, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler as escrituras para você discernir esse probleminha aí. Aliás, esse problemão, tá? Por quê? Olha que interessante. Eu só vou trazer um apanhado para vocês. Aquilo que o pastor está pregando tem base bíblica ou ele está anunciando aquilo que acredita ser uma revelação ou uma verdade para os dias de hoje? Para a questão de cultura, ok? Então, pensa aí. Então você tem que analisar isso aí. Se o que ele está trazendo, o que ele está ensinando, tem alguma coisa com a nossa regra de fé e prática. Se o que ele está ensinando sobrepõe, tem que sobrepor qualquer coisa. Quando eu ensino, eu trago o ensinamento das escrituras, esse ensinamento tem que sobrepor qualquer coisa. Qualquer ensino que possa existir. Ok? Então vamos lá.
2. O texto usado pelo seu pastor está dentro do contexto? Texto dentro do contexto? Isso acontece? Se isso estiver acontecendo, dificilmente vai ter problema. Mas, se ele pegar textos isolados e fazer aquelas montagenzinhas, aqueles quebra-cabeça que eles costumam fazer, eles são profecia nem fazer esse tipo de coisa. São profissionais, muitos deles, em usar texto fora de contexto para criar toda sorte de interpretações individualizadas, né? E fora do contexto, fora daquilo que Deus realmente queria falar com o seu povo. Número 3. O seu pastor tem usado o texto do Antigo Testamento de forma alegórica? Cuidado! Interpretar as Escrituras de forma alegórica é bastante perigoso. Muitas das heresias que têm disseminado ao longo dos séculos surgiram devido ao fato de que alguns alegorizam as Escrituras, não trazem ela ao pé da letra, conforme está escrito. Então eles fazem uma alegoria, eles criam uma coisa assim, lá do alto, alguma coisa assim, mas não de Deus. Não de Deus. Do alto, mas não de Deus. Então dá a impressão que é verdadeiro o que eles estão ensinando e pregando, mas é do alto sem Deus. Do alto ajuda. É do alto, mas sem Deus. Autoajuda. Então eles têm usado muito autoajuda. Pelo menos os pastores têm lido aí em média de 10, 15 livros de autoajuda para pregar autoajuda, para ensinar autoajuda. Ok? Não são todos, mas uma boa parte. Número 5. O seu pastor tem considerado um profeta, um apóstolo, cuja palavra ou revelação está acima das Escrituras? Isso acontece muito no meio pentecostal, tá? De pastores pentecostais, tá? Usarem as revelações acima das Escrituras. Eles preferem crer nas revelações do que no que já está escrito. Então, se for assim, lamento muito informar que provavelmente o seu líder ou seu pastor, ele é um falso profeta. Ou ele está à beira disso. Ou ele acredita em tudo isso, menos nas Escrituras. Número 6. O seu pastor tem colocado técnicas de autoajuda, conceitos de psicologia e psicanálise acima das Escrituras? Cuidado! Nenhum ensino, método, doutrina, qualquer coisa humana ou centrado no humanismo ou naquele marxismo cultural ou dentro desses coaching, desses profissionais do coaching que treinam empresas para bater metas, que estejam trazendo a vocês ensinos que não estejam dentro das Escrituras, então não deve prevalecer. O que precisa e deve prevalecer é a palavra de Deus, tá? Tem que ter um embasamento bíblico, tá? 7. A mensagem que o seu pastor costuma pregar visa a glória de Deus ou não? Ela é humanística? Ela é centrada no homem ou focada em Cristo? Se a pregação, se o ensino que o seu pastor ou que o seu líder está trazendo dentro das igrejas evangélicas está centrado no homem ou está centrado no Cristo? Então, lembre-se que as falsas doutrinas jamais glorificam a Deus, e sim os seus propaladores, ou aqueles que propagam tais ensinos às igrejas. Beleza? Então, eu acredito que toda reforma é necessária, e vivemos tempos difíceis, meus amados, tempos difíceis, e está muito complicado regressar à Bíblia, trazer de volta a única regra de fé e prática e comportamento. Então os pastores hoje, segundo a Aba Express, 50% dos pastores já deixaram de ler as Escrituras Sagradas e se dedicam hoje a ler os livros de autoajuda. Eu aqui já disse, eu não vou citar nome aqui de escritores de autoajuda, não vou citar. Também não vou citar livros. Eu só quero dizer que os livros, em sua maioria, 99% dos livros que os pastores leem, pasmem vocês,
Olha o que eles dizem: atitude positiva diária, resgatando algumas coisas, pai pobre, pai rico, né? Acabei citando aqui um deles, mas trabalha na parte da inteligência emocional, liderança emocional, questões da mente, fé positiva, homens inteligentes na história, em busca dos nossos mesmos, dos nossos eu, descobrindo o nosso eu, trabalhando o nosso ego, colocando o homem acima, colocando ele no trono, na cadeira e tirando Jesus do centro. Então, eu não vou citar aqui, não vou mesmo, tá? Vocês querem procurar aí, procurem. Vai lá no Google, procure os livros de autoajuda mais lidos pelos pastores. Vai lá, eu não vou fazer isso, tá bom, meu irmão, minhas irmãs? Eu quero instigar vocês a fazerem. Façam isso, procurem lá o que eles costumam ler. Na maioria são livros de autoajuda, são livros de merchan, são livros de marketing, são livros em que traz uma mensagem que não tem nada de Deus. Sabe aquela mensagem assim, ó, arrependam-se, é chegado o reino, arrependam-se, coloquem as suas vidas em ordem, peça perdão para Deus, volte-se para Deus. Não tem, não existe. Ó, irmãos, pecado é pecado. Não tem, eles não falam. Nessa semana agora eu falei sobre os 2 vídeos aí que eu fiz, que eu já tô até postando, que um desses escritores disse o seguinte: eles arrastam milhões de pessoas na web, tá? Eles são pregadores, são ensinadores da web, pregam aí, tem no Instagram, YouTube, Facebook, tá? Enfim, tá lá, vão ter, porque são técnicas, são coisas que foram trazidas da América, foram trazidas dos Estados Unidos da América, tá? Então trouxeram, e os pastores aqui, a igreja já estava cambaleando, torta das pernas, né? No sentido de denominação, não no sentido de igreja, aquela igreja que é pessoas, tá? Eu não estou falando de igreja pessoas, estou falando de igreja denominação, tá? Que é outra coisa, são empresas em qual eles ficam e estão trabalhando para arrecadar. Mas assim, eles têm trazido isso de fora e têm massacrado, têm acabado de arrebentar com esse povo que muitas das vezes não querem saber de Deus também. O povo também não quer saber de Deus. O povo quer saber de, money, dinheiro no bolso, posição, lugar, honra, tá bom? Então eles pegaram o evangelho e misturaram, fizeram uma salada e têm dado para o povo beber, tá bom? Para o povo comer. Mas na verdade não é assim que funciona. Eu estou terminando essa série de 3 assuntos correligados. Vou falar aí, de repente, de outros modismos, de outras coisas que estão acontecendo, mas eu quero trazer ensinamentos da Bíblia. Eu quero trazer de volta a Bíblia para que possamos aprender juntos. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família e tudo aquilo que você estiver fazendo. Busque a Deus enquanto se pode achar. Até o próximo vídeo.